Neurônios são células especializadas em se comunicar. E elas conseguem fazer isso de forma muito rápida. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos dar início agora à sequência de vídeos referente à aula de transmissão sináptica. Antes de começar, eu queria já deixar claro que muito do que a gente vai falar aqui depende do conteúdo que a gente discutiu nos vídeos passados lá na aula de bioeletrogênese. Então, se você não viu os vídeos ou não tem conhecimento desse tema, nunca leu sobre esse tema, não teve aula desse tema, sugiro que você volte lá, lê no livro, assiste os vídeos que estão aí no canal, para você se familiarizar com o conteúdo de bioeletrogênese, porque na hora que a gente vai falar de transmissão sináptica, não tem como não falar dessa parte de geração e propagação do sinal elétrico, beleza? E eu queria já deixar claro que a minha intenção aqui é falar dos fundamentos de transmissão sináptica, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tanto quanto você pode encontrar em livro de neurociências, em detalhes em relação a neurotransmissores específicos, talvez um ou outro ao longo do curso de neurociência, mas nessa aula eu não vou entrar em detalhes sobre neurotransmissores, não vou entrar em detalhes sobre os mecanismos de transmissão e modulação da sinapse. A minha intenção é só que vocês tenham um entendimento geral do que eu considero ser fundamental em relação à transmissão sináptica, e com base nisso, o que você quiser entender além disso, você pode muito bem procurar saber um pouquinho mais no livro-texto, beleza? Vamos começar então, eu queria começar mostrando essa imagem aqui para vocês, dá uma olhadinha. De cara, vocês já podem ver que eu estou mostrando vários neurônios, né, células do sistema nervoso central, e vocês podem ver que elas têm morfologias bastante variadas, né? A forma delas é muito variada, e aqui no caso elas estão agrupadas de acordo com a função delas, tá? Então aqui a gente tem neurônios sensoriais, aqui o que a gente chama de interneurônios, e aqui os neurônios eferentes. O que cada uma dessas células faz? O próprio nome já diz, né? Neurônios sensoriais estão detectando, né, estão trazendo alguma informação sensorial da periferia, do lado fora do sistema nervoso central, do seu corpo, e estão levando essa informação lá para o sistema nervoso central. Os interneurônios seriam o que a gente poderia dizer que seriam os fofoqueiros lá do sistema nervoso central. Eles são chamados interneurônios porque eles estão entre neurônios, tá? Então é como se eles estivessem mediando a comunicação entre neurônios, tá? A maior parte das células que a gente tem são desse tipo, né? Elas fazem parte de todo aquele exército de bilhões de células, estão lá processando a informação lá nos seus bilhões de neurônios lá no sistema nervoso central, tudo bem? E aqui a gente tem os neurônios eferentes, que é quem seria sendo os atores estão levando a informação para alguma célula na periferia, para algum efetor, tá? Então a informação lá, depois de ter sido superprocessada, vai gerar alguma resposta, e essa resposta vai se dar por meio de alguma divisão eferente, né? Alguma célula eferente, eferente é que está levando, né, saindo do sistema nervoso, levando essa informação, entre aspas, lá para alguma célula, uma célula muscular, esquelética, uma célula muscular cardíaca, uma célula muscular lisa, uma glândula, enfim, alguma célula diferente lá na periferia, beleza? E reparem que se eu olhar a carinha delas, não vou entrar em detalhes em relação à morfologia, só para a gente entender. Se você olhar a carinha delas aqui, ó, você vê que essas células sensoriais e as células referentes, ela tem esse aspecto mais compridinho, né? E isso faz sentido você parar para pensar o que ela está fazendo. Essas células estão trazendo alguma informação de longe, né? Então, por exemplo, você pode ter um neurônio tátil, que é tipo esse daqui, ó, está trazendo informação lá da ponta do seu pé, de um toque no seu pé, até o sistema nervoso central. Mais especificamente, esse neurônio estaria trazendo essa informação até o bulbo. Vocês vão ver isso um pouquinho melhor lá em sistemas sensoriais, beleza? Então, ela tem esse aspecto compridinho, o mesmo vale para a eferente, né? Ela está levando a informação. Então, esse input nervoso, esse sinal elétrico, ele tem que percorrer um caminho relativamente longo e vai chegar lá numa célula eferente, ao passo que os interneurônios têm esse aspecto mais radial, estrelado, mais difuso, né? Porque imagina que são células que estão se comunicando lá com várias outras células, certo? Agora, um ponto importante que eu quero chamar, por que eu estou mostrando essa figura, né? Apesar dessas células todas terem essa morfologia diferente, esse aspecto diferente, elas têm uma coisa em comum, pessoal. Os neurônios, todos eles, incluindo esses que a gente está vendo aqui, eles são especializados em comunicação. Neurônios são células especializadas em se comunicar. E elas conseguem fazer isso de forma muito rápida, graças àqueles eventos elétricos que a gente discutiu nos vídeos passados, na aula passada, né, de bioeletrogênese. Então eles conseguem muito rapidamente gerar um sinal elétrico, e esse sinal elétrico percorre muito rapidamente o corpo delas, e isso permite com que os neurônios se comuniquem de forma muito rápida, tá? Mas isso não quer dizer que a comunicação entre eles seja igual. Tá? Na realidade, a comunicação entre os neurônios varia muito, tá? Varia muito. É o mesmo que a gente chegar num bar
e vou um monte de gente lá falando, blá, 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 e olhando de fora parece que tá tudo a mesma coisa, né? Mas se eu chegar e ouvir alguém de perto conversando com uma outra pessoa, eu vou ver que uma pessoa, o conteúdo do que ela tá falando é muito diferente do conteúdo do que aquela outra pessoa tá falando. Essa aqui talvez seja falando uma coisa triste, contando uma história triste, deixando o ouvinte também triste, ao passo que aquela outra pessoa está contando uma história super alegre e está fazendo as pessoas com que ela está se comunicando ficarem super felizes, darem risada, beleza? É mais ou menos a mesma ideia, vale para os neurônios, tá? Então eles têm princípios básicos de comunicação, mas o conteúdo do que eles estão comunicando varia muito, tá? Que é basicamente o que a gente vai tratar na aula, nesses vídeos, né? Beleza? Então, só para a gente, sendo didático, tá? Eu vou mostrar esse neurônio aqui, olha aqui na imagem, esse neurônio, neurônio aferente, que ele geralmente é o que aparece mais em livro-texto, né? Então, a gente tem corpo celular aqui, os dendritos, a arborização dendrítica, que é onde o neurônio está recebendo inputs, recebendo sinais, digamos assim. O sinal elétrico, se ele for gerado, se propaga pelo axônio, que nesse caso aqui tem bainha de mielina, e no finalmente vai chegar lá no terminal axonal, onde você tem comunicações específicas com alguma outra célula. Beleza? Então esse neurônio está se comunicando lá com uma outra célula. Eu vou falar dos princípios básicos dessa comunicação aqui, do neurônio com alguma outra célula, ilustrando especialmente esse neurônio como exemplo, mas os princípios valem para todas as comunicações de neurônio com outras células, beleza?